Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. Estou aqui para trazer a vocês mais uma questão comentada acerca da Fundação Getúlio Vargas. Vamos à tela? Olha só o que ele coloca para você. Ele coloca um trecho: nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Nessas duas frases aparecem construções com o pronome se. Sobre esses dois casos, assinale a alternativa correta. Pessoal, é uma questão que envolve partícula se. A primeira coisa que eu gostaria que você percebesse é o seguinte: o primeiro se está relacionado ao verbo matou e o segundo se está relacionado ao verbo apertou. Eu te pergunto, olha para mim nesse trecho. Você consegue identificar no primeiro período nunca se matou com tanta facilidade em assaltos? Você consegue identificar para mim quem praticou a ação de matar? Opa, professor, não tem quem praticou a ação de matar. Olha para mim no segundo. Nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Você consegue identificar para mim quem é que pratica a ação de apertar? Opa, professor, opa. Então, peraí. Eu não tenho nem quem pratica a ação de matar e nem quem pratica a ação de apertar. Esse é o seu primeiro passo. Isso mostra para você que essas duas frases que são aí colocadas, elas possuem um traço menos agente. O que significa ser uma frase com um traço menos agente? É porque é uma sentença organizada de modo a ocultar quem praticou a ação verbal destacada. Quando eu falo em traço menos agente, meus amigos, a sua partícula se pode assumir duas funções. Esse se pode ser partícula passivadora, esse se pode ser índice de indeterminação do sujeito. Para buscar se é partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito, você precisa observar a transitividade do verbo, tá certo? A partícula passivadora, ela só se manifesta com o verbo transitivo direto ou com o verbo transitivo direto e indireto. Enquanto que o índice de determinação do sujeito, ele só se manifesta com o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Por que isso, professor? Porque a partícula passivadora, ela existe para passivar uma sentença. E a passivar significa pegar o objeto direto e transformar esse objeto direto em sujeito paciente, beleza? Ou seja, só rola partícula passivadora se o verbo pelo menos aceitar a presença de um objeto direto. Objeto direto este que será transformado em sujeito paciente por meio da partícula passivadora. Agora, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação são verbos que não autorizam o objeto direto. Por não terem objeto direto, não autorizam que a frase seja passivada. Logo, se passa a ser índice de determinação do sujeito. Olha a primeira frase. Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Eu sei que você está falando aí para mim bem assim na sua casa. Professor, quem mata, mata alguém. Quem mata, mata alguém, professor. Mas calma lá, você está vendo para mim quem mata, mata alguém? Você está vendo quem é que foi morto nessa frase, meus amigos? Não, nessa frase quem mata, mata. Se eu tivesse assim, nunca se matou o amigo com tanta facilidade, aí eu já tenho quem matou e quem foi morto. Agora, pessoal, da maneira como está aqui, ó, nunca se matou, quem mata, mata. É um verbo intransitivo. Esse meu ser, então, verbo intransitivo, índice de indeterminação do sujeito. Já no caso de baixo, nunca se apertou o gatilho. Opa, professor, quem aperta, aperta algo. E agora eu tenho aquilo que foi apertado? Tem, o gatilho. Que você quer chamar de objeto direto, mas devido à presença desse se, você vai ter que chamar de sujeito paciente. Porque esse se aqui é uma partícula a passivadora da língua portuguesa. Então vamos observar as alternativas apresentadas. Letra A. Na primeira frase, assaltos funciona como sujeito da voz passiva. Olha que loucura essa questão. Primeira coisa, não tem voz passiva, pois é um índice de determinação do sujeito, então é voz ativa. Segundo, se é índice de determinação do sujeito, a frase não tem sujeito. E terceiro, assaltos está acompanhado de preposição e na língua portuguesa o sujeito jamais pode ser preposicionado, o que torna a letra A errada. Letra B. Nas duas frases está presente o índice de indeterminação do sujeito. Errado, pois você viu para mim que na segunda frase eu tenho uma partícula passivadora e inclusive eu tenho o sujeito não está indeterminado. É errado. C. Na primeira frase, o se aparece como partícula passivadora. Não, você identificou para mim que ele é um índice de determinação do sujeito. D. Na segunda frase, o se aparece como indeterminador do sujeito. É errado, você já viu comigo que ele é partícula passivadora. Sobrou para você a alternativa E, que ele fala assim, ó, na segunda frase, o gatilho
funciona como sujeito da voz passiva. Olha aqui o gatilho, ó, sujeito paciente, do verbo apertou, que está na voz passiva devido à presença da partícula passivadora. Letra E é a sua alternativa correta. Questão sobre partícula C cai sempre nas provas de concursos públicos. E você precisa ter em mente essas duas funções básicas: partícula passivadora, índice de determinação do sujeito. Não se esqueça, se for o caso, de retornar e ver esse vídeo novamente para observar a dica que eu dei do mais agente, do menos agente, depois da transitividade verbal. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Não se esqueça de assinar o nosso canal aí no YouTube do Gran Cursos para você receber suas atualizações, além de curtir este vídeo que está embaixo, fazer uma avaliação positiva ou negativa conforme o seu gosto. E além disso, não se esqueça de curtir a minha fanpage lá no Facebook, Professor Elias Santana, só ir lá digitar você me encontra. Perfeito, meus amigos? Um grande abraço e até mais!